mais uma live aqui hoje. Pessoal do YouTube, Fogo na Alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, antes de a gente entrar direto aqui nesse tema sobre a explicação do ofício da Imaculada, eu quero lembrar vocês que o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2674, estou com o Catecismo na mão aqui, ele diz assim: Jesus, o único mediador, é o caminho da nossa oração. Maria, sua mãe e nossa mãe, é totalmente transparente. Maria mostra o caminho, rodorritria, é o seu sinal conforme a iconografia. Veja, Nossa Senhora não é o caminho, ela é a seta que aponta para o caminho. Ela faz você olhar para o caminho que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria que você estivesse dentro do seu coração. Maria não ocupa o lugar de Jesus, não. Ela é a lua que reflete o brilho do sol, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa, a palavra de Deus, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 28, vocês já conhecem, salve Maria Santíssima, minha querida irmã Ilma, diz o quê? Lucas 1, 28, entrando o anjo disse, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Veja, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Se Nossa Senhora é cheia, é plena, ela tem todas as graças, então ela não precisa ter mais nada, porque ela já tem tudo. E aquilo que é a graça na terra é a glória no céu. Maria foi repleta da graça aqui, hoje ela é repleta da glória lá. Um detalhe que vocês precisam saber e ter conhecimento sobre isso, Emanuel, Sebastião, Eliene, aleluia, Terezinha, fogo na alma. Quando o anjo disse a Maria, encontrou Maria, disse, Rai que caritum mene. Eu vou repetir, Rai que caritum mene. O que isso significa? Eu queria que vocês entendessem. Se ele falasse que Maria era santa, a partir daquela hora, ele dizia caritoissa. Se ele falasse que Maria era santa, na hora que Jesus entrasse nela, ele dizia caritumene, mas ele diz que caritumene, ou seja, ela já era plena, repleta da graça antes de Jesus entrar nela. Ela não se tornou depois, ela já era antes. Por isso que nós cremos na Imaculada Conceição de Maria. Ela reservada da mancha do pecado original, para que por meio dela o Salvador viesse a este mundo para nos trazer a salvação. E eu quero falar para vocês nessa live aqui do YouTube, e vou deixar isso aqui salvo, tá? Os títulos do ofício de Nossa Senhora. Muitas vezes vocês conhecem, agora lábios meus, dizei os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. É bom você dizer que o ofício é uma oração do século XV, foi feito pelo monge franciscano Bernardino de Butz, tá bom? E ele foi, ao longo do século, sendo aprofundado, né? Claro, tá bom? E o Papa Inocêncio XI o aprofundou e aprovou ele em 1678, e depois o Beato Pio IX, em 31 de março, deu 300 dias de indulgência para quem recitasse o ofício. Então eu vou pegar cada título do ofício, eu vou explicar bem rápido, vai ser bem simples, que cada tema desse aqui, gastaria 3 lives dessa para explicar a vocês, e vocês repassam depois para quem precisa conhecer melhor o ofício, tá bom? Então, lá. A primeira coisa do ofício, dai presta Senhora em favor do mundo, tá? Senhora do mundo. Por que Maria é Senhora do mundo? Em algumas línguas diz Domina Nostra, Madonna Mia, Notre Dame, Nuestra Senhora, Nossa Senhora, ou seja, a mãe de Nosso Senhor só pode ser Nossa Senhora. Se Jesus é o Senhor do mundo, o Senhor do universo, a mãe dele só pode ser Senhora do mundo, Senhora do universo. Mas isso aí tem uma base bíblica. Qual é a base bíblica? Lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 20 e 21, Maria, irmã de Moisés, ela foi guiando as mulheres na saída do Egito, da travessia do Mar Vermelho, né? Essa Maria
de Moisés, prefigura Maria Santíssima, que também se chama Maria, e nos leva para o outro lado, ou seja, para o céu, para a vida eterna, para a salvação, porque assim como aquela Maria guiava o povo da saída do pecado, que era o Egito, para a terra prometida, Nossa Senhora, ela trouxe Jesus para nos salvar, mas como mãe ela nos guia para o outro lado, a sair do colo do cramunhão para o colo de Jesus, a sair das lágrimas de Eva para a alegria dela. Tem todo significado, tá bom? É bom a gente saber disso. Então, se ela é mãe de Deus, o fato de ser mãe de Deus já confere Maria também o senhora do mundo, o domínio sobre o mundo. É a mulher que Deus morou dentro dela. Volto a repetir, Maria não é aonde Deus tocou, Maria é aonde Deus morou. Aleluia. O segundo título de Nossa Senhora é a estrela da manhã. Vocês vão lembrar que esse título está lá no Apocalipse, ele é atribuído também a Jesus, né? Mas ele é atribuído a Nossa Senhora por quê? Por duas razões simples. Número um, a estrela da manhã, a estrela, ela anuncia a chegada do sol. Maria anuncia a chegada do sol da justiça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Ou seja, ela antecipa, ela precede, assim como a estrela precede a chegada do sol, Maria precedeu o dia da redenção, né? Desde que ela se levantou radiosa, brilho venceu os das demais e nunca teve nela a sombra do pecado. E é bom lembrar vocês que essa estrela da manhã que anuncia a chegada do sol, depois do Papa Paulo VI dá para Maria também no documento Evangelho Anunciante o título de estrela da evangelização. É até um título forte. Por que estrela da evangelização? Porque todos os santuários marianos do mundo, ninguém ganhou tanta alma para Cristo como a Virgem Maria. Nem Paulo, nem São Francisco Xavier, ninguém. Por que ninguém? Porque você pode ir em todos os santuários marianos do mundo. Eles são entupidos de gente, inúmeros testemunhos de conversão. Maria é essa estrela da evangelização, tá bom? Depois, dai pressa, Senhora, defensora do mundo. O que é defensora do mundo? Maria é a nossa defensora diante dos ataques de Satanás, né? Então, veja bem, assim como nós temos um advogado que é Jesus, um advogado que é o Espírito Santo, ela como mãe de Jesus, esposa do Espírito Santo, também é a nossa defensora. Nós recorremos a ela. Inclusive, você sabe que a oração mais antiga da Virgem Maria é do ano 245, num papiro encontrado no Egito, que os mártires recorriam a Nossa Senhora como defensora. Deus nomeou desde o Ab Eterno. Desde o Ab Eterno é desde toda a eternidade. Ou seja, quando Deus pensou na ação do verbo, ele pensou na Virgem Maria. Ela já estava na mente de Deus, no pensamento de Deus, desde toda a eternidade. Deus já sabia que Eva ia pecar, sabia. E por que ele não impediu? Porque Deus respeita a liberdade do homem. Mas assim que ele sabia que Eva pecou, ele já pensava na Virgem Maria, ela já estava no coração dele, tá? Para a mãe do verbo com a qual criou. Mãe do verbo. No princípio era o verbo, João 1. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus que era invisível se fez visível no seio da Virgem Maria. Se o filho se encarna, precisa de uma mãe para dar à luz permanecendo virgem. Esse filho é quem? Nossa Senhora. Vocês estão entendendo? Olha para você ver a dignidade disso. E aí, é claro, esse privilégio dela ser a mãe do verbo, a mãe de Deus encarnado. Ou seja, gente, eu queria que vocês entendessem a dignidade disso. Foi a criatura amamentando o Criador. Foi a criatura cuidando do Criador. A criatura dando colo para o Criador. A criatura ensinando o Criador a andar, ensinando o Criador a falar. A criatura, quantas e quantas vezes Maria ajoelhava naquele berço e adorava Jesus dormindo naquele berço. Quantas vezes São José ajoelhou diante de Maria, beijou a barriga dela e adorou Deus no ventre dela, porque ele ouviu da boca de José, aquele menino, da boca do anjo Gabriel, esse menino vai se chamar Jesus e Yeshua, Deus salva, ele é o Emanuel, Deus conosco. José foi o primeiro adorador de Jesus no Santíssimo Sacramento, entre aspas aqui, no ostensório, porque José adorou Jesus no ostensório vivo, que foi o ventre da bem-aventurada Virgem Maria. Quando Maria amamentava Jesus, enquanto ela amamentava, ela adorava. Você consegue imaginar a criatura dando de mamar o seu Criador? Ah, gente, isso é maravilhoso. Maria não é aonde Deus tocou, Maria é onde Deus morou. Aleluia. Depois o ofício chama ela de esposa de Deus. Eu penso que não precisa ter nenhuma dúvida, tá bom? Esposa aqui no sentido do Espírito Santo, né? Filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito Santo. E aí tem uma coisa interessante que eu vou questionar, mas
A esposa de Cristo não é a igreja? Sim. São Clemente de Alexandria, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Leão Magno dizia isso. Ambas são mães, a Virgem e Maria a igreja. Ambas virgens, a igreja também é virgem pura. Ambas concebem por obra do Espírito Santo. Não esqueça que a pia batismal é o ventre de Maria. Maria gerou ao corpo a sua cabeça. A igreja dá a esta cabeça o seu corpo. Uma e outra são mães de Cristo, mas nenhuma delas gera todo inteiro sem a outra. Por isso, justamente, aquilo que é dito em geral a Virgem Mãe Igreja, se estende igualmente à Virgem Mãe Maria. Meu Deus, isso é Santo Isaac de Estela. Olha a profundidade disso, tá? Depois, mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza. Aonde está escrito isso? Provérbios, capítulo 9, versículo 1 e 2. A sabedoria edificou para si uma casa que levantou com 7 colunas e dispôs-se sua mesa. Aí São Bernardo vai dizer, essa sabedoria aqui é o próprio Deus, edificou para si uma casa que é a sua própria mãe, aonde ele veio morar, no qual ergueu 7 colunas, que são as virtudes teologais e cardeais. Gente, isso é lindo demais. Fé, esperança e amor, as 3 virtudes teologais, e justiça, temperança, fortaleza e prudência, justamente as 7 virtudes entre as cardeais e as teologais. Então essa casa aí prefigura a Virgem Maria. Gente, salve Maria Rafael. Isso é bonito demais, tá bom? Então isso aí está em Provérbios capítulo 9. Então Maria é a mãe da fé. Lucas 1,45, tá? Bem-aventurada és tu que acreditaste, que onde cumprir as promessas da parte de Deus que foram ditas. Ela é a mãe da esperança, porque ela também esperava a salvação de Israel. Minha alma glorifica ao Senhor e meu espírito de alegria em Deus, meu Salvador. Isso é bonito demais, tá? Ela é a mãe da caridade, a caridade, o amor a Deus, o amor a Cristo, o amor ao Espírito, mas também a questão dela ir para trabalhar na casa de Isabel de empregada doméstica, tá? Ela é a mãe da justiça, dar a Deus o que é de Deus. Ela é a mulher do equilíbrio, da temperança. Ela é a mulher tão forte, a mulher da prudência. Olha que coisa bonita, gente. Mesa para Deus ornada com 7 colunas, as 7 virtudes. Isso é bom demais. Depois, sois mãe criadora dos mortais viventes, sois dos santos, porta dos anjos, senhora. Aleluia. Boa tarde, Tadeu Silva. Boa tarde, o pessoal da comunidade Emanuel lá. Louvado seja Deus pela vida de vocês, tá bom? Deus abençoe. O que é mãe criadora? Ela é a nova Eva. A palavra de Deus vai dizendo no Gênesis que Adão colocou o nome da sua mulher de Eva, porque Eva é a mãe de todos os viventes. O que é a mãe de todos os viventes? A mãe criadora. Da mesma forma, gente, São Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 22 ao 45, ele faz o paralelismo de Cristo e Adão. Então, se Cristo é o novo Adão, Maria é a nova Eva, é o mesmo paralelismo. Aí Santo Irineu e São Justino, no século II, diz assim, ó, a velha Eva, que também era virgem, preferiu ouvir a voz da serpente, gerando, portanto, o pecado. A nova Eva, a Virgem Maria, ouviu a palavra de um anjo, não esqueça que a serpente era o anjo, o demônio disfarçado, e gerou no seu santíssimo ventre o próprio Filho de Deus. Assim, a primeira Eva trouxe a tristeza do pecado, já a nova Eva nos trouxe a paz, a esperança, o perdão e a graça. Por isso, ela é a mãe da nova criação. Está no documento de Puebla. Isso é maravilhoso, gente. Ou seja, Maria, veja, nós somos filhos de Eva, a primeira mãe criadora na ordem do pecado, e filhos da Virgem Maria na ordem da graça. Eu falei isso numa pregação aí atrás para vocês, e está no meu curso. Quem quiser adquirir o curso dá tempo, a inscrição vai até amanhã, meia-noite. No curso eu explico isso direitinho. Quando nós estamos ali no Calvário, gente, eu vou resumir para vocês, o Calvário é o triunfo, é a revanche do Éden, como diz o meu irmão Felipe Pink. De que sentido? No Calvário, lá no Éden, nós temos 3 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida e a árvore que se podia alimentar. No Calvário, nós temos 3 árvores. A árvore do bandido da direita, a árvore do bandido da esquerda e a árvore do meio, que é a árvore da cruz. Veja, a árvore do bandido da direita prefigura a árvore do arrependimento. É a árvore que se podia alimentar no paraíso. A árvore do bandido da esquerda é a árvore renitente. É a árvore que eles não podiam comer no paraíso, conhecimento do bem e do mal. E a árvore do meio é a árvore da cruz. Aos pés de uma árvore nos vem a desgraça, lá no paraíso. Aos pés de uma nova árvore nos vem a graça. Eva está de pé aos pés daquela árvore. Maria está de pé diante da nova árvore. É a mesma cena, tá? Quem é a serpente? Quem figura o demônio ali? O zombador. Os sacerdotes e aqueles que zombavam de Cristo, até mesmo na pessoa daquele bandido.
E aí tem uma coisa bonita, Eva está lá de pé, Maria está agora de pé, só que um detalhe, lá Eva pega o fruto da árvore, oferece ao seu marido e nos traz a morte. Aqui o fruto da nova Eva está pregado na árvore e pela sua morte nós temos a vida. Olha que coisa bonita, gente. E aí Jesus olha para o discípulo amado e diz o quê? Eis aí tua mãe. Então aos pés daquela antiga árvore, nós somos degredados, filhos da antiga Eva. Aos pés dessa nova árvore, nós somos o quê? Benditos filhos da nova Eva, a bem-aventurada Virgem Maria. Ah, escreva um aleluia para mim aí, que você é a razão de você dar um glória a Deus e um aleluia, gente. Depois, sois dos santos porta. Isso aqui também é profundo demais. Sois dos santos porta. Sois dos santos porta. Por quê? Maria é chamada de porta do céu. A figura da porta, limiar, entrada, umbral, tudo tem a ver com Nossa Senhora. Mas eu vou te lembrar por que Maria é a porta do céu. Porque uma única coisa. É a mesma função dela com relação a Eva. Eva inocente, tá? Maria é a nova Eva inocente, que pela sua humildade e orgulho, tá? Derrotou o orgulho da primeira mulher. Aquilo que Eva fechou pelo orgulho, Maria abriu pela humildade. O paraíso foi fechado pelo orgulho de Eva e foi aberto pela humildade da Virgem Maria. O céu se fechou pelo orgulho de Eva e o céu se abriu pela humildade de Maria. Então, Maria abriu a porta que Eva fechou. Eva fechou a porta do mundo para Deus. Maria, pelo seu sim, se tornou a porta pelo qual Deus passou e veio ao mundo. Olha que coisa bonita. O não de Eva fechou a porta do céu e abriu a porta do inferno. O sim de Maria fechou a porta do inferno e abriu a porta do céu. Por isso que ela é a porta dos santos porta, é a porta do céu. Isso é bonito demais. Os santos diziam assim: Virgem humilde que nos abriu a porta da vida eterna, que a virgem incrédula Eva fechara. Aquela que foi fiel abriu. Ou seja, Eva fechou o céu pela sua incredulidade, pela sua orgulho, pela sua desobediência. Maria abriu essa porta pela sua fé, pela sua humildade e pela sua obediência, tá? As portas do paraíso que Eva fechou, agora foi aberta pela sempre Virgem Maria, porque por meio dela Jesus veio ao mundo nos salvar. Jesus entra no mundo. Maria é a porta radiante de luz, pelo qual Cristo, a luz do mundo, se refugiou e veio até nós para nos salvar. A bem-aventurada Virgem Maria, de quem veio o Salvador. Olha que coisa bonita. É por ela que a luz entra no mundo para derrotar as trevas. Vocês entenderam? Por isso que ela é a porta do céu. Não quis dizer que ela é a porta do céu, ela nos abriu a porta que Eva fechou. Amém? Depois dos anjos, Senhora. Quem dá esse título para ela é São Tomás de Aquino, o doutor angélico. E aí eu vou dar uma explicação assim, simples, que é uma coisa muito teológica. Isso aqui eu não consigo ter teólogo, não sei teologia. Eu vou dar assim, simples. Na Bíblia, quando o anjo encontra Maria, ele fala ave cheia de graça. Essa palavra ave só pode ser usada para rei, rainha, imperador, imperatriz. E para você usar essa palavra, você tem que fazer referência, se curvar diante da pessoa. Todas as vezes que um anjo encontra um homem na Bíblia, o homem se ajoelha diante do anjo. No caso de Maria, não. O anjo se ajoelhou diante dela e diz: Rai que caritumene. Aquilo que o Dalvi Magal canta na música, né? Há tanta graça está diante de ti, e o céu inteiro espera por seu sim. Olha a dignidade, por isso que ela é a senhora dos anjos. Por quê? Se ela é a mãe do Criador dos anjos, com certeza ela é a senhora dos anjos. E quando Jesus nasceu, ele cantou glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado, tá bom? Claro, gente, tem uma explicação muito teológica, São Tomás dá disso aqui, eu não vou pegar, porque vocês vão ficar muito confusos na explicação, é muito teológico. Estrela de Jacó, refúgio do cristão. Vamos lá. Por que estrela de Jacó? Números 24, 17. Ô, gente, eu poderia estar pegando isso aqui tudo na Bíblia, mas assim, o tempo não vai permitir, tá bom? Eu vejo agora, eu contemplo, Números 24, 17, mas não de perto, um astro, tá? Precedente de Jacó se tornará chefe. Um cetro se levanta procedente de Israel e esmaga as temporas de Moabe. A estrela de Jacó é Maria,
que Maria é descendente do patriarca Jacó. Jesus para destruir os capitães de Moabe. Quem eram os capitães de Moabe? O mal, Satanás e a morte. Jesus é esse cetro. Maria é essa estrela de Jacó que anuncia a chegada do cetro. Jesus é o cetro que vem destruir, por meio de Maria, Satanás e a morte. Olha que coisa bonita. Depois ela é o refúgio do cristão. E é fácil você entender de duas formas simples porque que ela é o refúgio dos cristãos, tá? Você sabe que a mãe, o que ela faz? Ela protege o filho. E na hora que o filho passa medo de um animalzinho, seja até animal simples, um cachorro, para onde que ele corre? Para a mãe, porque a mãe é a proteção, é o refúgio do filho. Jesus nos quis dar Maria como mãe, que na hora que a gente sofreu os ataques de Satanás, nós temos uma mãe para nos refugiar diante dela. E é bom lembrar vocês que quando o Papa Pio VII, em 1823, foi arrancado da Praça São Pedro por Napoleão Bonaparte, quando ele retornou em maio, ele invocou a proteção de Nossa Senhora como refúgio cristão, para que os cristãos permanecessem firmes na doutrina e no caminho seguro entre as tempestades do mundo. Então, resumindo, Maria é o seu refúgio entre as tempestades que Satanás lança no mundo, tá bom? Depois, a Virgem a criou Deus no Espírito Santo, e todas as suas obras com elas ornou. Isso aqui é só você lembrar do Tratado da Bem-aventurada Virgem Maria, Tratado de Devoção, número 20, São Luís fala: o Espírito Santo produziu em Maria a obra mais perfeita, um Deus encarnado. Ou seja, a pessoa da Santíssima Trindade, segunda, se uniu à natureza humana e a divina em uma única pessoa, por obra do Espírito Santo. Ou seja, Santo Agostinho diz, né? O Deus que criou sem ti não poderá salvar sem ti. Na hora que o homem pecou, Deus perguntou a Maria, você quer que seja instrumento? E ela decidiu trazer Cristo para nos salvar. Olha que coisa bonita. E aí ele até usa, né? O Espírito Santo que pairava no Gênesis 1, 2, pairava. E ele pairava lá no livro do Gênesis. E ele dava ordem ao caos, né? Ali fecundava, pairava, ordem, aquilo que era caos vira cosmo. O Espírito Santo pousou sobre Maria, gerou Jesus para poder vir colocar ordem na humanidade. Aí por isso esse tema, a Virgem a criou Deus no Espírito Santo, ou seja, ela gerou Cristo no poder do Espírito Santo. Eu penso que vocês estão entendendo. Depois, Maria é o trono do grão Salomão, arca do concerto, velo de Gedeão. Eu vou explicar para vocês melhor isso aqui. Trono do grão Salomão é 1 Reis, capítulo 10, versículo do 18 ao 20. Do trono de Salomão, diz a Sagrada Escritura, que nunca se fez coisa tão preciosa nos reinos do mundo. Era de marfim, coberto de ouro finíssimo, com 6 degraus e sustentado por 2 mãos. Tá? Olha que coisa bonita. Então tá lá. Por que trono do grão Salomão? Porque Maria é o trono, que o grande Salomão, aquele que é maior do que Salomão, se sentou. Eu gosto sempre de dizer que toda mulher, na hora que dá luz, ela olha para cima e diz, graças a Deus. Maria não olhou para cima, ela olhou para baixo, que Deus estava no ventre dela, depois estava nos braços dela. Ela foi o trono do grande Salomão. Com um detalhe, era de marfim. O que é marfim? O símbolo da pureza e da inocência de Maria. De ouro finíssimo. O que é ouro? O ardente amor que ela tinha a Deus e a Jesus e ao Espírito Santo. Sustentada por 2 mãos. O que é 2 mãos? A humanidade e a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, isso é bonito demais. Depois ela é a arca do concerto. Gente, eu vou no curso, que vocês vão fazer o curso que eu aí, volto a dizer, quem não sabe ainda, eu lancei um curso sobre a Virgem Maria, o link vai estar aí abaixo agora para vocês, do curso, tá bom? E nesse curso tem uma aula sobre Maria, Arca da Aliança. Claro que aqui, se eu for falar, isso dá 40 minutos só sobre isso aqui. Eu vou resumir para você, porque ela é a arca do concerto. Êxodo 25 do 10 ao 16, Deus manda Moisés fazer uma arca de madeira de acácia, papapá, tudo aquilo. E essa arca tinha 3 coisas dentro dela. O que ela tinha? Ela tinha o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão. Gente, perdão, travou um minutinho, espera lá. Maria, ela é a nova arca. Por quê? A arca antiga trazia o maná, o pão que desceu do céu dentro dela. Maria é a nova arca. Vai lá. João 6,48, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Jesus é o verdadeiro maná. Depois, a arca trazia as tábuas da lei,
escrita em pedra. Maria traz a palavra encarnada dentro dela. João 1,14, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E a vara de Arão que floresceu. Arão era sacerdote. Maria deu à luz ao sumo sacerdote Jesus sem intervenção de homem. Claro que tem várias coisas. Por exemplo, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 2, Davi vai às pressas buscar a arca. Lucas 1,39, Maria vai às pressas a de Isabel, inclusive na mesma montanha que Davi foi buscar a arca. Depois, quando Davi encontra a arca, ele diz assim de forma clara e bonita naquela arca. Deixa eu lembrar para vocês. Como a arca do Senhor entrará em minha casa. E Maria, Isabel fala para Maria, de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor. A arca do Senhor, segundo Samuel 6,11, ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Lucas 1,56, Maria fica 3 meses na casa de Santa Isabel. Diz que Davi pulava e dançava diante da arca. Ah, meu Deus do céu. João Batista dançou quando escutou a saudação de Maria no ventre de Santa Isabel. Davi gritava aleluias e louvores a Deus diante. Adivinha o que a Bíblia diz? Aleluia! Que Isabel gritou, exultou diante da saudação da sempre Virgem Maria. Então é esse que é o sentido de Maria ser a nova arca da aliança. Vocês estão entendendo, gente? Aleluia! Se você está entendendo aí, diga aleluia para mim, fazendo favor, escreva aí. Claro, eu poderia citar para vocês várias coisas, por exemplo, tá bom? A arca da aliança, lá em Números capítulo 10, diz que a nuvem da glória pousava sobre ela. Lucas 1,35, a nuvem repousou sobre a Virgem Maria para gerar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A arca era feita de acácia. A acácia era uma madeira forte e resistente, incorruptível. Maria prefigura essa acácia, a Imaculada Conceição, uma obra incorruptível feita pelas mãos do Senhor. Então tem um monte de coisa aqui que não dá para poder falar, tá bom? Depois Maria é o velo de Gedeão. Estou tentando falar para vocês que talvez não vai dar para poder fazer numa aula só, eu faço em duas. Bom, velo de Gedeão está em Juízes 6, 36, 40. A palavra diz que o povo de Deus era escravo 7 anos do povo madianita. E que Deus escolheu Gideão para vir salvar o povo. E Gideão quis uma prova. Ele cortou um pedaço de velo de cor de carneiro e colocou no chão. À noite, o orvalho do mundo inteiro pousou sobre o velo. No outro dia, o orvalho caiu sobre toda a face da terra. Maria é esse velo que o orvalho, que é o Espírito Santo, vem sobre ela, gera Jesus, e por meio dele toda a graça vai se derramar sobre toda a face da terra. Então, ela é o velo de Gedeão, tá? Esse milagre de Gedeão prefigura a Virgem Maria. Claro que tem vários símbolos disso aqui também. São Bernardo debruça muito nisso, não dá tempo de falar para vocês, que ele, inclusive, São Bernardo vê no velo de Gedeão até mesmo a Imaculada Conceição de Maria, tá bom? Eu vou citar para vocês aqui o que São Bernardo dizia. São Bernardo de Claraval comenta que o velo simboliza Maria, que única foi concebida sem pecado original, a primeira que recebeu Jesus, a sua graça, e havia de espalhar depois para o mundo todo. Isso é bonito demais, tá bom? Então a igreja entende que isso aí prefigura a encarnação do verbo, beleza? Depois ela é a íris do céu clara, sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara. Por que isso? Íris do céu claro. Gênesis 9, do 8 ao 17, é a criação do arco-íris. Mas você vai lembrar, o arco-íris liga a terra até o céu. Maria ligou o céu até a terra. O arco-íris é o sinal de Deus com o homem, o sinal que ele nunca mais vai destruir o mundo. Maria é o sinal que Deus vem salvar o mundo. Por meio dela, Deus desce do céu e vem nos salvar. Depois, o arco-íris, ele é o sinal da união de paz de Deus com a humanidade. Maria, ela é a rainha da paz. Por meio dela, Deus vem reconciliar novamente com a humanidade, né? Porque por meio dela, Jesus se faz carne e vem reconciliar novamente conosco. Vocês estão entendendo? Esse que é o bonito. Outra coisa interessante é vocês lembrarem que o arco-íris tem 7 cores. Maria tem nela os 7 dons do Espírito Santo, tá bom? O arco-íris é o sinal da aliança depois do dilúvio. Maria é o sinal da aliança depois do pecado. Porque Eva fez aliança com o pecado. Maria, esse novo sinal, Deus vem fazer uma aliança de salvação após a queda do pecado. Então, também isso aqui, gente, dava uma pregação completa, eu não tenho como explicar isso, tá bom? Depois é a sarça da visão. A sarça da visão, São Gregório de Nissa, que deu esse título para Nossa Senhora lá no século IV. Ele dizia assim: não é porventura um grande milagre a sarça consumir sem se queimar? Essa sarça prefigura a Virgem Maria, que se tornou mãe e continuou virgem.
Olha que profundidade isso. Até ele cita Santo Efraim, né? Assim como o sol toca a vidraça, entra e ultrapassa sem arrebentá-la, o sol da justiça entrou na Virgem Maria, sem romper a sua virgindade, saiu e ela permaneceu virgem. E isso é simbolizado também pela sarça. São Bernardo de Claraval vai mais além. Ele dizia assim: o que poderia designar a sarça que ardia e não se consumia, senão a Virgem Maria que dava a luz sem sentir as dores de parto. Então, assim, tem todo um significado disso aí da sarça, tá bom? Depois, Maria é o favo de Sansão. Mas antes do favo de Sansão, só lembrar uma coisa para vocês. Na sarça, Deus se manifesta de maneira invisível. Moisés ouve a voz, mas não vê a face. Maria é a nova sarça pelo qual Deus se torna visível. Porque Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Olha que coisa bonitinha, viu? Aleluia, glória a Deus. Outra coisa importante para vocês... Tá, eu preciso falar assim de maneira direta, né? Eu só tenho 10 minutos aqui para poder explicar para vocês, tá? Maria é o favo de Sansão. Por que favo de Sansão? Juízes 14:5, tá? Sansão vai indo com seus pais para a casa de sua noiva. Ao se aproximar da vinha, um leão feroz o ataca e ele despedaça o leão. Tá? Poucos dias depois, quando ele retorna, ele percebe que o leão estava morto, mas dentro da boca do leão tinha um enxame de abelha com um favo de mel. E ele, tomando assim as mãos, ia comendo pelo caminho. Chegando onde estava o seu pai e sua mãe, deu-lhes parte e também deles comeram. Assim como dentro da boca de uma fera encontrou-se um favo, também no seio da humanidade encontrou-se Maria. Aqui tem uma coisa interessante. O leão morto prefigura a humanidade morta pelo pecado. O mel é Cristo e o favo é Maria, que traz o mel Cristo para adocicar e salvar a humanidade. Santo Antônio ele vai mais além. Ele diz assim como no seio da morte, o cadáver do leão, né, encontra-se a vida, o enxame de abelhas, assim também dentro da humanidade pecadora encontra-se Maria concebida pelo pecado. Maria, pura, laboriosa e humilde abelha, que trabalhou e preparou o favo docíssimo, o Senhor Jesus Cristo, que nos dá sabor pelo caminho da vida quando nós recebemos ele na Santa Eucaristia. Gente do céu, isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso, maravilha do céu por causa disso, tá bom? Gente, outra coisa, Maria é a florescente vara. Aqui também, isso aqui dava uma pregação, principalmente se eu vou pegar com Santo Antônio de Pádua, é muita coisa, tá bom? Mas florescente vara, porque eu já citei para vocês, número 17, né? A vara de Arão, ela brota sem ser plantada na terra, tá? Maria vai dar a luz ao sacerdote Jesus sem intervenção de homem. E não esqueça que Arão era sacerdote, Jesus vai ser o sumo sacerdote. Então, para te lembrar o quê? E aí é bom a gente, vocês saberem disso, se lembra a pureza da Virgem Maria, tá bom? E que por meio dela Jesus se torna... Aleluia, voltou, gente, perdão, aí tá acontecendo, acho que o inimigo não está querendo que nós façamos a live, mas nós vamos fazer a live, sim, em nome de Jesus, tá? Então é bom vocês lembrarem disso, né? Vocês lembrarem disso, que ela é a florescente vara. Depois da Trindade Tempo. Por que da Trindade Tempo? O Pai e o Espírito Santo. Então ela é a filha do Pai, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo. Eu penso que isso aqui, claro, os santos dão uma explicação muito profunda sobre isso aqui. Eu não vou explicar, que é muita coisa, tá? Depois Maria é o horto dos deleites. Eu vou explicar para vocês o que é horto dos deleites. Ela é o paraíso do novo Adão. Gênesis capítulo 1, Deus colocou o antigo Adão num paraíso de delícia. Nossa Senhora é o paraíso do novo Adão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já disse isso numa pregação, Santo Ambrósio dizia o quê? Deus deixou o céu e veio habitar um outro céu, o ventre da bem-aventurada Virgem Maria. Depois ela é a palma da paciência, ou seja, ela é a vencedora do demônio pela virtude da paciência. Desde a encarnação até a cruz, Maria não reclamou, não lamentou e não murmurou. É bom vocês saberem disso, que quando a palavra fala assim, o anjo afastou-se dela, o anjo apareceu 4 vezes para José e nunca mais para Maria, porque ela é a mulher da fé. Ela viveu exclusivamente pela fé. Imagina a paciência dela diante de toda a tempestade que ela passou, de Herodes querendo matar Jesus, ter que ir para Belém para o recenseamento, fugir para o Egito, voltar do Egito. Ela é a palma da paciência, tá? Depois ela é a terra bendita e sacerdotal. A terra é o terreno do paraíso. E é bom vocês lembrar, né?
O paraíso terrestre era uma terra virgem, não lavrada por mãos humanas, sendo, no entanto, fertilíssima porque era obra de Deus. Produzia plantas, flores e frutos, segundo as virtudes, e não dava espinho, figura do pecado. Assim é Nossa Senhora. Ela é essa terra bendita, prefigurada pela terra do paraíso do Éden lá, né? Graças a Deus, ela é essa terra bendita que germina o Salvador Cristo. Está também em Deuteronômio 8 e Gênesis 2:7. E aí é bom, por que ela é a terra sacerdotal? Porque assim como Adão foi tirado da terra virgem, o novo Adão é tirado da terra virgem. E sacerdotal por quê? Porque ela gera o sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai lá, ela portanto é uma terra santa, dessa terra bendita, fertilizada pelo Espírito Santo, nasce Jesus Cristo. Sumo sacerdote, realiza-se a profecia de Isaías, que vai dizer, né? Abre-se a terra e germine o Salvador. Olha que coisa bonita, gente, aleluia. Depois ela é a cidade do Altíssimo, face a Jerusalém. A Jerusalém celestial. Por quê? É fácil você entender. Maria é comparada ao templo. É comparada agora a Jerusalém, cidade santa, que Jerusalém foi a cidade escolhida para ter o templo. Maria é o templo, ou seja, a morada de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria é a verdadeira Jerusalém, porque ao invés de dar a morte, ela deu a vida ao Redentor e nunca foi destruída nem mesmo ameaçada pelo inimigo. Eita, aleluia. Depois, a porta oriental, tem vários significados, está lá em Ezequiel 44, Ezequiel 44, 1 ao 2, você vai lembrar disso aí, que na porta oriental o príncipe passava, e aí o texto diz assim, essa porta ficará fechada, ninguém aí abrirá, ninguém por ela passará, porque o Deus de Israel aí passou e ela permanece fechada. Maria é essa porta do qual Deus desceu do céu, passou por ela, essa porta ficou fechada, ninguém abriu essa porta, porque o homem não pode passar na porta que Deus passou. Aleluia, comunidade gratidão do irmão Jean, Deus abençoe vocês, aleluia, tá bom? Então, gente, é bom vocês lembrarem disso, tá bom? Bom vocês terem isso dentro do coração de vocês. Ela é a porta oriental. Depois, sois lírio cheiroso entre espinhos, né? É Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 1 e 2. E Santa Brígida diz, assim como a rosa cresce os espinhos, Maria cresceu entre os sofrimentos e o pecado. Espinho também prefigura nossos pecados. Os espíritos são as blasfêmias, as ingratidões com o imaculado coração de Maria. Mas é engraçado, né? Tal com o lírio cheiroso, acho que o termo é esse, né? De Cântico dos Cânticos, né? Lírio. Por que lírio? Aí Santo Antônio debruça nisso, tá? O lírio é uma flor que reflete tranquilidade no aspecto dele. Sim, ele é símbolo da pureza pela sua nitidez, da beleza pelos seus contornos e dos encantos pela sua fragrância, tá? Assim é a Virgem Maria, tá? Ela tem tranquilidade, ela é pura, ela é bela e ela encanta a fragrância, né? Mas tem um detalhe, o lírio também tem o poder de cura. A Santíssima Virgem tem o poder, porque ela trouxe a nós aqui o poder para nos curar. Jesus Cristo, isso é maravilhoso. Depois da Maria, a Torre de Davi, está em 2 Samuel 5:9, Cânticos 4:4. Porque a Torre de Davi é a forma simples, as cidades que Davi construía, ele erguia torres, né? Fortaleza, porque ficava sentinela para nos vigiar contra o inimigo. E Santo Tomás de Vila Nova que disse isso, Maria é essa torre de vigia para nos proteger de Satanás. Eu vou ler você o que ele diz, né? Ocupando-se a praça forte, o próprio Deus não podia, sem grande cuidado, permitir o demônio que dela se apoderasse nem um instante sequer. Imaculada Conceição, né? Para isso teve de comunicar um poder inquebrantável, transformando numa verdadeira torre de Davi. A torre era inquebrantável, era a proteção contra o inimigo. Maria é essa torre que Satanás não pôde tocá-la, e por meio dela nós vencemos Satanás. Ela esmagou a cabeça da serpente. Depois você vai lembrar o paralelo também que tem entre a mulher e o dragão, né? Que o ofício vai citar. Por vós a força do dragão fosse prostrada. Apocalipse 12 vai falar do dragão. Gênesis 3:15 tem aquele paralelo que vocês conhecem, a mulher do Gênesis e a mulher do Apocalipse. E o dragão se prostra diante da mulher. Ali também é a igreja, mas ali também é a Virgem Maria. Porque, lembra que eu disse lá atrás? Que não se separa a igreja da Virgem Maria. A igreja nasce na cruz, mas quem está de pé lá? A Virgem Maria. E João, discípulo amado, somos nós, os discípulos amados de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então é bom vocês terem essa noção. Maria também é aquela que esmaga a serpente, que vence o dragão, que é Satanás. Depois, ó mulher tão forte, ó invicta Judite. Por que mulher tão forte? Provérbios 31, do 10 ao 31, vai falar dessa mulher forte, né? Maria é essa mulher forte que ficou de pé
aos pés da cruz. Eu queria lembrar isso para vocês. Olha, Nossa Senhora ficou de pé diante da maior dor que um ser humano enfrenta na face da terra. Deixa eu explicar para vocês. O marido que perde a mulher é viúvo, a mulher que perde o marido é viúva, os filhos que perdem o pai é órfão, e a mãe que perde o filho é a dor sem nome. Nossa Senhora estava de pé diante da cruz e presenciou a dor mais aguda que uma pessoa pode passar na face da terra, e Maria ficou de pé diante daquela dor. E a coisa interessante é que era 12 apóstolos e somente João estava lá. Por que somente João estava? Porque somente o discípulo que fica de pé, somente o discípulo que fica do lado de Maria fica de pé aos pés da cruz. Seja qual for a dor que você está enfrentando, seja até mesmo a dor da perda de um filho, a dor da perda de uma pessoa amada nessa pandemia, meu filho, segure as mãos de Nossa Senhora. Quem fica do lado da Virgem Maria, fica de pé diante de todas as cruzes que enfrenta ao longo da sua vida, tá bom? Por isso que ela é a mulher tão forte. Agora, ela é a invicta Judite. Por que invicta Judite? Está na Judite, capítulo 8, versículo do 4 ao 8, 15, do 8 ao 10. Judite é aquela mulher que libertou o povo de Deus da escravidão do demônio, esmagando e cortando a cabeça do general Holofernes, que queria destruir o povo de Deus. Maria é a invicta Judite, que esmagou a cabeça de um outro general, de Satanás, aquele que quer destruir o povo de Deus. Por isso que ela é a invicta Judite, tá? Holofernes aqui prefigura Satanás e Judite prefigura a Virgem Maria, tá? Então a igreja diz isso. E quando o povo lá diz para Judite, tu és a glória de Jerusalém, és a alegria de Israel, honra de nosso povo, a igreja atribui isso a Maria. Maria é a glória de Jerusalém, porque por meio dela Deus desce do céu. Ela é a alegria de Israel, Deus vem morar nela para salvar Israel, e ela é a honra do povo. Aleluia, a Gebirá, né, Jacques, a rainha mãe. Alentastes o sumo Davi. A história de Davi conta que Davi já estava velho, mandou que procurasse uma jovem para assistir e cuidar dele. Procuraram no território de Israel e trouxeram uma jovem belíssima, chamada Abisag, algumas pessoas falam Abigail de Sunã, que serviu e se tornou esposa, mas permaneceu virgem. Está lá em 1 Reis, capítulo 1, do 1 ao 4, né? Cristo realizou as esperanças que o povo colocava em Davi. Por isso ele foi reconhecido como um novo Davi, um filho de Davi. Ao lado de Nossa Senhora, tornou-se a esposa virginal de Deus. Assim como Abigail foi esposa virginal de Davi, Maria é a esposa de Deus para gerar o sumo Davi, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? É do Egito, o curador de Raquel nasceu, do mundo o Salvador, marido no deu. Aí vocês vão entender, tá? Raquel gerou José, que faz ser o Salvador do Egito. Maria gerou Jesus, que é o Salvador da humanidade inteira. Raquel é a esposa amada de Jacó. Maria é a esposa amada do Espírito Santo. Mas tem um detalhe. José vai para onde? Para o Egito. Quando Jesus para o Egito, é muita coisa, tá? Depois, relógio que andando para trás, o relógio atrasado, serve de sinal para o verbo encarnar. Está onde? Segundo Reis, capítulo 20, do 8 ao 11, Isaías 38, do 1 ao 8. Você vai lembrar disso aqui, tá? Quando o rei Ezequias está doente, o profeta fala, prepara a tua casa que vai morrer. Ezequias ora, Deus manda Isaías dizer, fala para ele que eu acrescentei 15 anos de vida. E aí diz o texto assim, ó. Isaías então diz que a sombra do sol, do qual marcava as horas no relógio solar, havia de atrasar 10 graus, como se as horas voltassem para trás. Então, aí você vai entender agora. Maria é comparada a esse relógio no qual se realiza a aniquilação do sol da justiça. Em que sentido? Em Nossa Senhora, o Deus que era grande se faz pequeno. O Criador se torna um com a sua criatura. O Deus que não cabia no universo coube no ventre da Virgem Maria. É como se em Maria o sol retrocedesse. Deus desce do céu e vem salvar a sua. Infelizmente a internet aqui desconectou. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente e nós vamos terminar a explicação do ofício da Virgem Maria. Me perdoe aí. Infelizmente deu errado aqui, tá bom? Mas agora nós vamos terminar a explicação. Então nós paramos no relógio que andando para trás serviu de sinal para o verbo encarnado. E aí, como eu estava explicando para vocês, nesse relógio que anda para trás, prefigura a virgindade de Nossa Senhora. Virgindade Nossa Senhora não. Ela que faz o sol da justiça, Cristo, retroceder
e vim até esse mundo, tá bom? Depois fizestes nascer sol tão fecundo, né? Cristo é a luz do mundo, o sol da justiça. Malaquias 3, que Cristo nasceu da Virgem Maria. A igreja recorda sempre esse mistério. São João Damasceno diz: Cristo é a fonte de luz, né? E Maria acolheu essa fonte de luz nela. Maria é a mãe da luz, luz que ilumina os próprios serafins, porque Jesus é a luz que ilumina os próprios serafins. Então, esse é o sentido. Os cegos errados, vós alumiais. Eu queria lembrar isso aqui para vocês, Jackson, tá? Jesus é o caminho e Maria é a seta que aponta o caminho que é Jesus. Então, os cegos errados, aquelas pessoas que estão errantes, Nossa Senhora, ela aponta o caminho que é Cristo para essas pessoas, né? Hoje nós vamos dizer que Jesus é o caminho e Maria é o GPS. Quem tem o GPS, Maria, encontra o caminho que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Depois, e como com nuvens cobristes o mundo, né? Esse termo está no livro do Eclesiástico, capítulo 24, versículo 6. A semelhança de uma névoa, eu cobri a terra toda. Essa nuvem é um símbolo de Maria, porque cobriu a miséria no Deus dos homens com a sua misericórdia e graça. Então veja, por meio da Virgem Maria, Deus vem cobrir a miséria humana com a sua graça e com a sua misericórdia, tá? Mas tem um detalhe, né? Que é interessante que os santos, eles diziam assim a respeito disso aí. Porque assim como vem a névoa, Santo Antônio, e sopra o vento forte, desaparece o gelo e os rigores do vento sul, tá? Ficando a terra fecunda, assim Maria atraiu o Espírito Santo, sopro vindo do céu, e dissolveu o gelo e quebra a dureza do coração, ficando esse todo fecundo. Os bispos até citam isso no documento de Puebla, número 289. Depois Nossa Senhora é a rainha de clemência. Por que rainha de clemência? Rainha da misericórdia, gente. Aí é bom vocês entenderem, né? Maria é aquela que, assim como a figura de Esté, lá no Esté 4,17, Esté roga pelo povo, pelo rei, para poder proteger o povo dela. Nossa Senhora é a nova Esté, a nova rainha, que intercede ao Filho pela salvação do povo, e o Filho veio salvar por meio dela. A Virgem, portanto, é a rainha de clemência, a conhecedora singular da misericórdia de Deus, porque Jesus é o rosto misericordioso do Pai, e Jesus veio nos salvar por meio dela. Olha que coisa bonita, gente. E a prova diz que ela é a rainha de clemência, é o caso das bodas de Caná. Ela pede ao filho que tenha misericórdia daquela família, porque acabou o vinho, aquela família ia passar vergonha, que o vinho para eles era um alimento, tá bom? De estrelas coroadas, vocês vão lembrar que o Apocalipse 12, aquela mulher é a igreja, mas também é a Virgem Maria, porque no 12:5 ela deu à luz a um filho, e o filho é Jesus. E as 12 estrelas, as 12 maiores virtudes da Virgem Maria, se vocês puderem, leia o livro do Felipe Aquino, a mulher do Apocalipse, que ele explica direitinho lá, tá bom? Estais de ouro ornada. Está lá no Salmo 44, você vai recordar que a igreja reza isso na Assunção de Maria, quando fala assim, a vossa direita está a rainha de ouro incandescente de orfim, tá? E aí você vai lembrar, o menino dele lembrou aí a questão do termo Gebirá, que o Scott Hahn usa muito no livro Salve Santa Rainha, né? Porque a partir de 1 Reis, capítulo 1, versículo 16, perdão, 2 Reis, capítulo 1, versículo 16, 1 Reis mesmo, perdão, errei aqui, quando Salomão assume o governo, todo o reinado de Judá, o reinado de Davi, ele vai ser feito a partir da rainha mãe. A rainha mãe, ela reinava do lado do filho. O nome disso era Gebirá. A rainha reinava do lado do filho. Quando o anjo aparece a Maria, ela fala que Jesus ia herdar o trono do seu pai Davi. Olha que top. E essa geração do trono do pai Davi, justamente a rainha se assenta à sua direita. Então o Salmo 44 se atribui a assunção da Virgem Maria ao céu. Jesus se acende e depois ela é assunta, ela é elevada, porque aonde o rei está, a rainha está à sua direita. Isso é bonito demais. Eu até queria pegar para vocês esse termo, porque me parece que o rei Salomão, quando citado da Gebirá, ele usa um termo maravilhoso que eu queria pegar para vocês verem a profundidade que isso tem, tá? Olha aqui, está lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 19. Betsabeia foi, pois, com o rei para falar em favor de Adonias. O rei levantou para ir ao encontro, fez uma profunda referência e sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para sua mãe e ela se sentou à sua direita, tá? Tenho um pequeno pedido a dizer, disse ela, não o negues. Pede, minha mãe, respondeu o rei, porque a ti nada te recusarei.
Os santos se atribuem isso aqui a Nossa Senhora e Jesus. Ele é o grande Salomão, o grande Salomão. Salomão é o rei da paz, rei pacífico. Esse rei é Jesus. E a mãe aqui prefigura Nossa Senhora, que se assenta à sua direita, e ele fala: o que a senhora pede eu não nego. Isso é maravilhoso, tá bom? Depois, mãe da graça, né? Por que mãe da graça? Porque Cristo é a graça, e como mãe dele, ele é a mãe da própria graça, né? Não precisa muita explicação sobre isso aqui, tá bom? E aí um detalhe: mãe da graça também pode dizer que Maria é medianeira de todas as graças. Isso no curso que eu gravei para vocês, vão estar aí, eu fiz uma aula sobre isso. Por quê? Porque a maior de todas as graças é Cristo, e Cristo veio por meio de Maria. Então todas as graças passam por ela, porque o tudo que é Cristo veio através dela. Sois seguro porto para os navegantes, ou seja, para enfrentarmos as tempestades do mundo, Maria é a nossa vida, doçura e esperança. Aí Santo Afonso de Ligório fala, né, que a devoção à Virgem Maria é um seguro porto no meio das tempestades do mundo. Estrela do mar. Esse título é dado por Santo Tomás de Aquino, quando ele vai dizer que assim como os marinheiros é guiado pela estrela e são orientados para o porto seguro, os cristãos, por meio da Virgem Maria, são conduzidos para a glória, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Saúde certa, porque saúde é o símbolo da salvação, né? A salvação atinge o homem todo, corpo, alma e espírito, tanto peregrino na terra até chegar ao céu. Essa salvação alcançada por Cristo por meio do Espírito Santo, adivinha onde é que o Espírito Santo fecundou? No ventre da Virgem Maria. Então ela é a saúde certa. Quando nós nos aproximamos dela, ela nos apresenta ao Filho que salva e ao Espírito Santo que nos unge e nos cura, tá? É óleo derramado, virgem, em vosso nome. Porque óleo derramado, Cântico capítulo 1, versículo 2, teu nome é como um óleo escorrendo. O óleo tem propriedade de alimentar, curar, fortalecer e perfumar. Ao invocar o nome de Maria com confiança, a devoção à Santíssima Virgem Maria, já dizia Paulo VI, né? Fala muito sobre isso. E aí é bom você lembrar, né? Maria é o óleo que Jesus, bom samaritano, derrama sobre as nossas feridas. O óleo que apaga o fogo na pedra e alimenta na madeira. Assim procede Maria com um coração que, quando torna-se pedra pelo fogo das paixões, sente que apaga esse fogo com o nome da Mãe de Deus. Olha que coisa bonita. E quando arde no amor divino, sente esse ardor no óleo desse mesmo nome. Ainda se diz: vosso nome é Maria, escrito ou pronunciado, ou somente imaginado. Mantém, alenta, restaura, ilumina e alegra. Ou seja, o nome da Virgem Maria é um nome doce, tá bom? E é esse nome que nos alegra e nos traz paz. Então, meus amados irmãos, essa é a explicação do ofício de Nossa Senhora. Claro, tudo isso que eu expliquei para vocês aqui é bem resumido, para vocês entenderem. Nossa Senhora é plena de graça, repleta de graça, cheia da graça, e não tire da mãe aquilo que foi o filho que deu. Tudo que a minha mãe tem, foi eu que dei para ela, disse nosso Senhor Jesus Cristo. E é bom lembrar para vocês, vamos recordar aqui, Lucas capítulo 1, versículo 46. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, meus amados, lembrando vocês que até amanhã, meia-noite, você pode se inscrever no meu curso. O link vai estar aí abaixo, que eu vou deixar salvo. Se você quiser participar, me ajude nessa missão de levantar uma geração apaixonada por Nossa Senhora. São 8 aulas para tirar todas as dúvidas sobre a Virgem Maria. Isso aqui eu dei apenas um pouquinho daquilo que é o curso, você conhecer melhor essa beleza que é a Virgem Maria. Deus seja louvado, Deus abençoe Terezinha, o irmãozinho Henrique Jesus, o pessoal que estava, infelizmente se afastou, que a live caiu, mas vocês podem repassar, que eu vou deixar isso aí livre, e se vocês puderem, que estão me assistindo aqui, tem 15 pessoas, 16 agora, mande o link do curso para outras pessoas me ajudarem na missão. A inscrição é feita até amanhã, meia-noite, e durante 3 anos, vocês podem assistir às aulas, tá bom? Fogo na alma, gente. Deus abençoe vocês.